Então, boa, vamos começar aí. Já deram o spoiler, né? Parece que eu falo um pouco mais rápido do que a maioria aí. E ainda colocaram o Akita antes de vocês para fritar o cérebro, para já ficar no ritmo, né? Beleza, então eu vou falar sobre esse assunto aí, desconstruindo a web. Vamos lá. Começar com esse aviso. Eu tinha feito uma outra apresentação que tinha metade desses slides e eu falava que eu falava muito rápido. Aí eu fiz com o dobro dos slides, então brace yourselves aí, vai ser complicado. Prepare-se, vamos lá. Para começar um pouco, eu sou o Potrix que está ali. Não me pergunta o que significa, vocês vão descobrir depois, eu acho, ou não. Beleza, ninguém me chama de William, tá? Só minha mãe mesmo. Eu uso esse monte de coisa aqui, entre eles aí tá Vim e Emacs, eu uso os dois editores, acreditem, é bizarro, mas eu uso. Eu uso esse teclado aqui do comandante da Enterprise, tipo, dá para você pilotar a nave. Uso layout diferente, não uso QWERTY. Então, enfim, esse monte de linguagem. Eu sou um pouquinho bizarro, então vocês vão perceber isso também, né? Beleza, vamos lá. Eu trabalho na Local Web hoje, assim como mais alguns, até tem bastante palestrante da Local Web aqui hoje, né? Estou na equipe de ferramentas lá, nossa ideia agora é fazer ferramentas para... Eu estava em uma outra equipe, agora a gente está fazendo umas mudanças, a nossa ideia é fazer ferramentas para a equipe de produtos, para melhorar a produtividade, esse tipo de coisa. O Bruno já comentou na sala de cima, mas a gente está contratando, se alguém tiver interesse, esse é o único jabá, entre aspas, da Local Web, quem quiser, tiver a fim de trabalhar com a gente, depois vem trocar ideia. Eu sou um dos fundadores do Guru SP. Quem não conhece o Guru SP ainda, é o grupo de usuários Ruby de São Paulo. Rolou o Guru Baixada um tempão atrás, só que durou pouco. Olha lá, teve 3 pessoas e um encontro. Teve 4. Então, eu participo do Guru SP, que é lá em São Paulo. A gente está desde 2008 aí fazendo encontros de Ruby. Não só de Ruby, né? A gente geralmente comenta de outras linguagens também. Inclusive, ano que vem a gente vai fazer está planejando de fazer alguma coisa com a comunidade de Elixir também. Então, se preparem aí, a gente vai lançar ano que vem alguma coisa. Spoiler, tá isso aí. Não tem nada pronto ainda. No meu tempo livre eu faço joguinhos com JavaScript, ou pelo menos eu fazia, faz um tempo que eu faço isso aqui já, mas... então quem quiser ver depois, é tudo open source, está no GitHub da Plave aqui. É só dar uma olhada lá. Dá para acessar também, funciona no celular, só não acesse, que vocês não prestam atenção na palestra. Depois vocês acessam em casa. Então vamos lá, começar o conteúdo mesmo da talk, né? Por que eu escolhi fazer essa talk de desconstruindo a web, né? Eu gosto de enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Em vez de olhar esse carro e ver esse carro assim, puta, carro vermelho, anda bem, é sentar, entrar e dirigir, eu gosto de enxergar ele um pouco assim. Gosto de ver o que está realmente acontecendo lá dentro desse carro, né? Por que o motor... Eu cheguei a estudar motor a combustão só fiquei curioso, né? Queria saber como funcionava. Então, eu gosto de ver as coisas um pouco desmontadas, assim. Minha moto eu mesmo customizava, então você via eu lá com minha moto desmontada, mexendo em um monte de coisa. Enfim, eu sou maluco. Aí, beleza, então vou fazer esse tipo de coisa. Eu já fiz isso uma vez com uma talk, que foi Game Network Programming. Eu fiz com o Diego Souza. A ideia da talk era pegar tudo que... A grande maioria dos jogos que a gente vê por aí, que ou tem código aberto, ou saiu artigo da própria empresa sobre isso, e mostrar como que eles funcionam por baixo dos panos, a parte de rede. Então, a gente pegou, por exemplo, Quake da id Software, mostrava como que ele criava cada pacote de rede, como que ele mandava e fazia todo o sync de network com isso daí. Então, se quiser ver, também está no YouTube. Inclusive, foi feito no Guru SP, essa daí também. E a parte legal disso daqui é que ficou da hora nessa foto, né? Ficou meio metal aqui. Esse é o Saruman, para quem não conhece, finado. Uma pena, mas enfim. Beleza, eu tive que escolher uma stack para fazer isso aqui, né? Que não dá para fazer de todas as stacks do mundo, que a ideia é mostrar um request lá do começo, por tudo que ele passa até chegar no servidor e voltar. Então, beleza, eu tenho que escolher uma stack para isso daí. Então, a stack que eu usei é o Linux, esse computador aqui, Chrome, Rails, Rack, Unicorn e Nginx. Foi o que eu usei basicamente para fazer esse esquema aqui. Se você não usa Rails, ou não usa, sei lá, não usa Linux, não usa Rack, sei lá o que você está usando, não se preocupa que a ideia é mostrar o contexto disso daí, como que provavelmente de alguma forma vai funcionar parecido às outras coisas. Então, essa é a ideia. Então, beleza. É isso que eu quero desconstruir a internet. Quero mostrar o que passa, inclusive vocês vão ver bastante referência ao Senhor dos Anéis, tá? Eu sou meio malucão das coisas do Tolkien também, então vocês vão ver bastante coisa aí. Então vocês vão ver o que passa desde o do usuário maguinho aqui, indo para a internet e voltar. O que eu quero mostrar é isso aqui. Eu quero dar uma descrição melhor do que está acontecendo aí no meio. Isso mostra um pouco a idade, né? Acho que quem lembrar disso aqui já mostrou a idade na hora.
Isso é o The Den of the Net, que, sei lá, de 90 e bolinha, isso aqui. A ideia desse vídeo, que está no YouTube, quem quiser ver, ele mostra como cada pacote de rede é criado, como ele dá uma visão lúdica de como o roteador funciona, como o firewall funciona. Eu não vou focar tanto nisso, mas quem quiser ter uma ideia de como a rede funciona no geral, dá uma olhada nesse cara que é bem legal. Beleza, então vamos lá, passar para o navegador. Começando a destrinchar aquela figura lá. A gente tem aqui o usuário, o navegador e a internet. Então vamos lá, começando no navegador. A gente digita alguma coisa lá, não vou usar os exemplos como o potix.com aqui. Você digitou lá, o que vai acontecer? Primeiro você vai começar a fazer algumas perguntas. O navegador, como o navegador, depois de ter recebido um texto lá, ele vai começar a fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é, isso aí é uma URL? Aí você fala, puta, que pergunta idiota, né? Por que o cara digitaria uma coisa que não é uma URL? Mas acreditem, você digita lá, por exemplo, o que significa potix, e ele vai procurar no Google para você na hora, né? E acreditem, muita gente pesquisa isso aqui, porque eu fiz um FAQ no meu blog, porque todo mundo perguntava. Então, se vocês quiserem saber, depois vocês procurem isso aí no Google, vocês vão saber o que é. Mas beleza. Então vamos assumir que isso é uma URL de verdade. Então beleza, puta, é uma URL, então vamos passar. Uma das primeiras perguntas que o browser faz é se tem HSTS. Você fala, puta, que diabo que é HSTS, né? E o HSTS é o Strict Transport Security. A ideia dele é que você tem um header, e quando você tem HTTPS, você fala, eu quero que você use sempre HTTPS, mesmo que o cara digite HTTP aqui. Porque eu quero forçar que o cara vá para uma conexão segura. Então, você manda esse header aqui, e ele vai tipo, dar meio que um timeout para até quando isso dura, esse tipo de coisa assim. Eu não vou entrar muito em detalhe do header. Mas beleza, então ele pergunta se tem HSTS, no meu caso lá não tem, ele vai passar vazado. Beleza, aí agora ele vai perguntar, tem cache? Se tiver cache, ele já nem vai buscar o site, vai mostrar direto do navegador. Para isso a gente tem alguns headers aqui embaixo que ajudam nesse esquema de cache. O expires e o cache control são dois que estão nessa jogada aí. Então beleza, assumindo que pior caso, né? Não tem cache, não tem nada, ele está indo lá buscar de verdade. Então ele vai olhar primeiro qual que é o protocolo, o domínio e o path, e vai falar, beleza, a gente já sabe qual que é o domínio. A gente precisa saber como diabos que a gente vai chegar nesse domínio lá do outro lado. E aí começa a jogada de verdade, né? Tem cache de DNS? De novo, vamos assumir que não tem cache, né? Porque o Chrome faz cache de DNS, bizarramente, né? Não sei quem sabia que o Chrome faz cache de DNS. Eu entrei em contato com o Ilya Grigori, que quem não conhece o Ilya Grigori, que ele é um engenheiro de performance do Google. Ele escreveu um negócio bem legal aqui eu não lembro o que significa o OSBook aqui, mas é tipo um livro com vários artigos de como os softwares open source funcionam. Arquitetura de software open source, isso aí, obrigado. Então, e eu estava lendo esse artigo e ele falou que eles fazem cache de DNS, né? Aí eu perguntei para ele como é que é, ele falou que o Chrome tem toda uma infraestrutura de cache de DNS e em algumas plataformas ele usa o próprio sistema operacional para fazer esse cache. Então, eu vou assumir que ele não está fazendo cache DNS, apesar dele fazer, ele vai indo para o sistema operacional. Quando ele vai para o sistema operacional, ele passa pelo getAddr-info. Aí eu falo, cara, que diabo que é getAddr-info também, né? Aí a gente começa a cair lá no sistema operacional de verdade. Lembrando que a gente só queria saber qual que é o IP daquele nome só. Beleza. Então a gente vai cair num negócio chamado glibc. Quem que sabe o que é a glibc? Até que tem bastante gente, mas a glibc, sempre que vocês forem mencionar, vocês lembrem. É a GNU libc. O Stallman vai estar olhando para você, se você não falar que é a GNU, hein? Beleza, então vamos entrar lá na glibc. A glibc, primeiramente, vai olhar o seu ETC host. Porque muitos devem saber já que no ETC host você pode falar que, sei lá, você pode trollar o seu amiguinho do trabalho, né? Que toda vez que ele for entrar no site do trabalho, você manda ele para o pudim.com. Ele fica, o que está acontecendo? Hackearam minha máquina. Aí você mexe no ETC host dele. Então, que a glibc vai fazer esse tipo de coisa. Então, ela olha primeiro no seu ETC host, vê se tem alguma coisinha mapeada lá. Se tiver mapeada, ele já muda o DNS ali. Passando disso daí, ele vai realmente executar as coisas do getAddr-info. Todos os links, depois vocês pegam a apresentação, no final tem o link para ela lá, ou me peçam depois, ou tweet, alguma coisa assim, mas eu enchi essa apresentação de links, todos os links estão indo para o código de cada uma das coisas que eu estou falando aqui. Nesse caso aqui, é o código do getAddr-info dentro da glibc, quem quiser dar uma olhada no C maroto lá, supimpa. Beleza, passando, então ele vai chamar a glibc, e a glibc vai começar a fazer algumas perguntas para o sistema operacional. Se você tiver com um daemon de NSCD, que é só um daemon de DNS, a ideia desse daemon é ficar no sistema operacional fazendo cache de todas essas chamadas. Então, se ela pergunta para o NSCD, você tem cache aí? Se ele tiver cache, já resolveu o DNS aqui. Se ele não tiver cache, continua o processo. Então, a gente vai continuar pelo pior caso, que é sempre mais divertido, né? Beleza.
Seguindo lá, a gente tem continuando esse path aqui, vamos começar a quebrar cada vez mais. Beleza, chegou no sistema operacional. A gente fala, pô, aquele negócio que eu vi na faculdade de redes, mó divertido, né? Falou, o modelo OSI. Quando você fala em modelo OSI, já cai o chapeuzinho na cabeça de todo mundo, né? O chapeuzinho universitário. Mas não vamos focar nisso. Quem que quer falar de modelo OSI aqui, né? Puta, mó saco. A minha ideia é tentar não fazer isso ficar tão chato quanto foi a minha aula de redes, tá? Só para constar. Então, beleza. Quer falar mesmo de modelo OSI? Aí eu falo, não, vamos só contar o que isso significa para o sistema operacional. Vamos arrancar fora esses dois pedaços aqui e deixar isso um pouco mais tranquilo. Então, a gente tem essas 5 camadas aqui, e essas 5 camadas vão ser divididas entre a parte do sistema operacional, que fica embaixo, e a parte do usuário, que fica em cima. Aí vamos detalhando cada pedaço desse daqui para saber como que o seu request vai sair. Lembrando que, por enquanto, é só o request de DNS. Beleza. Então, a gente tem lá em cima um request de DNS, TCP, UDP, que vai sair, IP, Ethernet e o dado especificamente de transporte ali. Então, beleza, vamos começar com o DNS. O Chrome tem toda a especificação de DNS, quem quiser ver, está o código do Chromium aqui. Tem todo como que ele cria pacotinho UDP, que eu não vou focar nisso, que é mó saco, mas está lá, quem quiser ver. E beleza, vamos lá que ele vai sair pelo get ADDR info aqui. Ele vai usar 2 syscalls, agora eu estou começando a entrar um pouco em syscall. Essas underline socket, underline connect, são 2 funções da glibc. Ela faz meio que um wrapping por baixo para poder chamar syscall realmente connect e socket. E aqui dá para ver que ele está criando um socket com o DP, em cima daquele protocolo IP ali. E depois fazendo o connect para bindar o endereço no socket. Então, para vocês terem uma ideia, quem aqui já usou Strace? Só para ter uma ideia. Beleza, até poucas pessoas usando Strace, mas só para vocês terem uma ideia, o Strace ele fica plugado em um processo e mostrando todas essas calls que estão acontecendo embaixo daquele processo. Eu fiz um comandinho meio bizarro, né? Só que o que vocês têm que focar é isso aqui. Fiz um Strace ali, bindei no PID lá no fundo, esse resto tudo só vou pegar o PID certinho no Chromium. E peguei algumas dessas calls que ele ia utilizar só para ter uma ideia. Aí aqui dá para ver que ele está fazendo uma chamada UDP para o IPv6, que a gente faz aqui, ó, dá para você ver em net6. Ele viu que não tem IPv6, Network Unreachable, fez a chamada para o IPv4 e conseguiu o request. Aí ali está o Operation in Progress. Então você consegue ver exatamente o que está acontecendo no sistema. Para quem não conhece Strace, aprenda aqui uma coisa bem legal para você saber o que realmente está acontecendo no seu sistema. Então, beleza. Conseguimos ver o que está rolando. Aí agora, beleza, vamos resolver o DNS. Para resolver o DNS, a gente tem IPv6 e IPv4. Quem não conhece, o DNS tem que fazer o registro dos dois. Chamada A para IPv4, AAA, 4As para IPv6. No Mac e no iOS, eles implementam esse algoritmo chamado Happy Eyeballs. A ideia do Happy Eyeballs é fazer você usar sempre IPv6, ao invés, sempre não, né? Sempre que possível, favorecer o IPv6 sobre o IPv4. Com isso, você tem uma adoção maior do IPv6, que não é uma coisa tão simples de se fazer, né? Quem quiser ver depois a RFC do Happy Eyeballs, tá nessa RFC. Quem não gosta de ler RFC, né, cara? Então, quem quiser ler, tá aí, eu já coloquei o link, que eu sei que vocês adoram. Mas eu li para vocês e fiz uma explicação mais simples, só para facilitar. Imagina que você é o navegador aqui, que no caso você tem o operacional, né, mas navegador para baixo. Você vai fazer chamada para os dois, para o A e para o AA. Eles vão responder para você os dois caras vão responder, provavelmente, se tiver as 2 chamadas. E ele vai fazer a chamada para os 2 sites, para o IPv6 e para o IPv4. Aqui. Se o IPv6 estiver zoado, ele simplesmente usa o IPv4. Se o IPv6 funcionar, o IPv4 responder também, ele dá um reset no IPv4 e favorece o IPv6. Então, é basicamente isso daqui, o Happy Eyeballs, quem não conhecia ainda. Beleza, então, cobrimos o DNS lá, agora a gente vai passar para TCP/UDP. Então, ele vai montar o pacotinho lá para poder enviar aí na camada de transporte. Então, para quem quiser ver o código, esse aqui é o código do kernel. Eu não abri ele aqui para não assustar ninguém, mas está lá esse aqui é o link do GitHub do Torvalds, ou é do Linux, do site do kernel mesmo. Então, quem quiser ver como que o DP funciona no código de verdade, está aqui. Mas uma explicação simples de como o que é o UDP. Imagina o UDP como uma carta. Você tem ali seu pacotinho, você vai colocar um conteúdo no seu UDP, vai fechar ele, colocar um endereço, que no nosso caso é o endereço IP, e mandar. Só que o UDP tem esse problema, né? Tem essa vantagem, talvez, dependendo do caso,
de que você não sabe se ele vai voltar ou não. Pode ser que se perca. É como você mandar uma carta de verdade. Você mandou e você assumiu, se ninguém te falar nada daqui a um mês, é que não chegou a carta, você vai fazer o quê? Vai preparar ele e mandar de novo. Em jogos, que eu falei da outra palestra, o pessoal usa muito isso porque você tira algumas camadas do TCP ali no meio, que é cuidar de fila, cuidar de, sei lá, de estado, essas coisas assim. Então, o DP tende a ser mais rápido, dependendo do que você for fazer. Beleza. Então, a gente mandou o DP lá para o outro lado. E a gente, supostamente, passaria para esses dois aqui. Só que, acreditem que, por enquanto, é mágica. Acreditem que está acontecendo magicamente, está sendo teletransportado para lá. Por enquanto. Beleza, então a gente conseguiu mandar o DP. O que acontece com o DNS, na verdade? Isso aqui é uma figura simples de DNS. Você tem 13 root servers no mundo. Não são 13 servers, mas são 13 tipos de root servers. Os top-level domains, que no caso são quem responde a .com, por exemplo. E muitos name servers aqui na frente. Eu fiz um DNS tracer para o potix.com, só para mostrar. Ele caiu no root server A. Aqui no .com, que é quem responde ao GTLD servers, o DreamHost, que foi onde eu registrei pela primeira vez, há muito tempo atrás, e aqui é onde ele responde, potix.com está lá no 192, que é no GitHub Pages, onde está meu blog. Então, dá para você ter uma ideia completa de onde passou cada uma das coisas. Eu estou mandando ele ir para o root, como se não tivesse cache nenhum, e usar IPv4 aqui. Então, qualquer um pode testar depois num outro domínio para entender melhor como que funciona esse esquema de DNS maroto aí. Beleza, então, entendendo um pouco disso aqui, vamos passar para esse outro rapaz aqui, o HTTP, que é o que realmente, finalmente, é uma coisa que a gente é palpável. Você digita no navegador, por exemplo, não tem esse monte de kernel voando para lá e para cá. Beleza, então vamos lá. Voltando a estaca zero de novo, né? A gente foi lá, vamos começar com TCP e UDP para explicar o HTTP em cima desses caras, que fica um pouco mais fácil. Beleza, de novo, código do kernel. É bem fácil de achar, está na parte de net lá. Quem quiser ver o código do TCP como é feito, não é mágica, o código está lá e funciona, dá para enxergar. Porque tem tanta camada de abstração para a gente que, às vezes, você acha que esse negócio nem existe, né? Então, está lá, é palpável, está no GitHub, até se você quiser, do Linus Torvalds. Beleza. Como eu achei que todo mundo ia querer saber todos os estados do TCP, eu coloquei uma imagem. Vocês podem decorar cada um dos status aí, né? Que quem não vai querer saber, né? Está ali na Wikipedia. Mas eu fiz uma coisa um pouco mais simples também para ajudar, né? Para quem não quisesse ler tudo isso. Sei lá quem não ia querer. Do three-way handshake. Qual que é a ideia do three-way handshake? O usuário, o navegador aqui no caso, sistema operacional, vai fazer um ACK lá para o servidor. O servidor vai falar assim, pô, recebi seu ACK, quero fazer um SYN com você. Vai mandar um SYN ACK de volta. E o cara falou, beleza, recebi, faz o ACK final. E eles estabilizam uma conexão. Vou dar uma ideia melhor disso. Imagina com os status, para ficar mais bonitinho. Tem alguém listening lá. Imagina que você tem o seu web server lá, falando, estou ouvindo aqui esperando conexão na porta 80, por exemplo. Beleza. Aí ele fala, pô, quero fazer o sync aí, fica com o status SYN-sent aqui. Beleza, passou o SYN-sent, e ele recebeu lá, SYN received. Ele falou, pô, pega o SYN ACK aí para você. Beleza, recebeu o ACK de volta, ficou como established, e os dois ficaram como established. Então, é nóis. Fechou a conexão aqui. Então, com conexão fechada, felicidade, né? Maguinho feliz. Beleza. Então, vamos lá. Continuando. A gente ia passar agora... foi mal. Passar agora para o HTTP e HTTPS. Vamos lá, peraí, deixa eu beber água, está fritando a garganta. Beleza. Falando um pouco de HTTPS. O HTTPS, ele usa o TLS por baixo dos panos. E o TLS, que é uma coisa que eu não sabia, descobri pesquisando para a palestra, é um fork do SSL v3. Então a gente fala, pô, vou usar SSL. Geralmente você nem está usando SSL, você está usando provavelmente TLS v1 ali. Porque eles são um fork. Tanto é que no Chrome, o SSL v3 até parou de ser suportado. Tem um link aqui para quem quiser ler mais depois. Então vamos lá, o TLS fica mais ou menos nessa camada. Provavelmente ele tem uma ideia de camada aqui, mas quem se importa em qual camada que ele está? Né? Você tem que se importar em onde que ele aparece essa ideia toda. Ele fica ali entre o TCP e o HTTPS. Então beleza, vamos lá, vamos desbravar esse TLS aí. Vamos voltar ao estado do Maguinho lá. Eu tirei desse artigo aqui várias dessas coisas, quem quiser ler melhor depois, eles dão uma explicação muito mais a fundo do que eu vou explicar, mas espero que dê para entender. Vamos lá. Primeiro, vamos considerar que a gente tem uma conexão estabelecida via TCP IP lá embaixo. Então, lembre, né? Maguinho feliz, a conexão lá. Então, beleza. Tem uma conexão estabelecida já. O que o seu browser vai fazer? Ele vai falar assim, eu tenho esses ciphers, que é uma lista de algoritmos que ele pode usar, e eu quero acessar essa URL. A lista de algoritmos que o Chrome manda hoje é essa.
eu testei nesse site, quem quiser ver, qualquer navegador, acessa esse site que ele vai mostrar qual que é a lista de ciphers que ele manda e cada um dos algoritmos que ele vai implementar. Aí se você quiser ler sobre cada um algoritmo, é com você, mas é bem complicado. São algoritmos matemáticos de verdade de encriptação. Mas esse é o que o meu Chrome estava mandando. E o server recebeu essa lista e falou assim, pô, beleza, desse monte de ciphers que você me mandou, eu escolho esse cipher especificamente. E escolhe um cipher e manda o certificado dele. Então manda de volta para você lá. Para exemplificação, vai ser esse cara aqui, que nem é usado mais tão ultimamente, mas vai ser bom para o exercício. O cara usa no artigo que eu mencionei lá também. Então vamos lá, o que tem nisso daqui? Ele vai usar RSA, aquele mesmo esquema da chave pública e privada que você usa para acessar um servidor Linux. Vai te passar um algoritmo de crypt e um algoritmo de hash para verificação dos pacotes que passar de um lado para o outro. Beleza. Então você recebeu o certificado do cara, aquela chavinha vermelha que aparece no seu navegador falando, pô, esse certificado não é seguro ou está inválido por algum motivo, é alguma dessas coisas que falhou. Ou a data está inválida, o certificado já expirou e não tem ninguém garantindo. O CA não é confiável. O que é a ideia do CA confiável? Hoje, quando você emite um certificado, você fala assim, alguém garante que esse certificado é válido. E no caso, pode ser, sei lá, VeriSign, por exemplo. Você faz o seu certificado com a VeriSign e fala assim, eu confio na VeriSign, ela falou que o certificado está bom, eu vou assumir que essa relação é segura. Então, se o CA for confiável por você, cada browser mantém uma lista de CA lá, de CA. Você vê se a assinatura do certificado está válida, que ele é assinado lá, e se a URL é esperada para não acontecer man in the middle, porque tipo, um cara pode estar lá no meio e falar assim, eu sou esse cara aí, te manda o certificado e você fica fechando conexão com quem não deveria. Então você vê se a URL que você fechou é a URL esperada. Então beleza, se está certo, você vai passar para o próximo. O cara aqui, o browser vai gerar uma URL, ele vai gerar uma parada ali chamada pre-master secret. Esse pre-master secret vai passar para lá já encriptado, ele usa o RSA para passar para lá. Aí o servidor gera um master secret, faz o mesmo esquema, manda um RSA para cá, aí fecha uma conexão. É nóis. Os dois garantem que estão no mesmo papo para poder começar a trocar informação. Então, com tudo isso finalizado, eles vão usar esse algoritmo que foi passado na hora do cipher para criptografia dos dados e vai usar o MD5 para poder garantir que o pacote não foi batizado no meio do caminho. Sei lá, alguém batizou o pacote e mandou um monte de coisa que não deveria ter mandado. Então, eles vão usar MD5 nesse caso aqui. Isso para esse cipher. Cada cipher tem um esquema diferente. Beleza. Então, com o esquema do TLS fechado, você garantiu um túnel que vai desde do seu navegador até o cara lá no final. Isso responde algumas perguntas como, pô, se eu for fazer uma URL, eu vou mandar o ticket na URL mesmo? O cara não tem um perigo de alguém pegar esse ticket e começar a usar para criar máquina, por exemplo? E o HTTPS vai garantir isso para você. Tanto seus cookies como sua URL, seus headers, vai estar passando por dentro de uma seção criptografada ali e você não precisa se preocupar com isso aqui. Seu browser vai estar criptografando para mandar para lá. Essa é uma das dúvidas que eu tive no começo, então pode ser útil para alguém. Beleza, então, fechou o TLS, você finalmente chegou numa camada de HTTP, né? HTTP, HTTP2. Para quem quiser ver o código no Chrome, esse é o código dele, tanto que faz o HTTP, como que faz o HTTP2. O HTTP2 ainda está como nome de Speed no código do Chromium. Quem quiser ver lá, é bastante arquivo, mas o código até legível, tanto do kernel como do Chromium, é um código C bem razoável, não é um código que você olha e fala que é bizarro. Então, C é bizarro, mas não é tão bizarro. Então, beleza, se você quiser ver, está aí. E eu vou falar um pouco de HTTP, não de HTTP2. Se HTTP2 tem header comprimido, tem várias outras coisas legais. Quem quiser saber mais, eu recomendo a talk do Rafael Rinaldi, que ele fez no Encontro Local Web, chama Dissecando o Protocolo HTTP2, que ele fala de uma boa parte das coisas que o HTTP2 vai mudar na vida do desenvolvedor e etc. Então, vejam lá nessa talk. Beleza. E vamos fazer o que é o HTTP, né? Outra coisa mágica. Você simplesmente digita lá, o negócio chega, abre no browser e você nem sabe o que aconteceu. E o HTTP é só um protocolo texto. Isso aqui é o HTTP. Então, você pode abrir um telnet lá, no meu caso, POTRIX80 no GitHub Pages. Foi lá, conectou no IP. Eu fiz isso aqui, chamei getIndex HTTP 1.1 no host potrix.com, enter, pronto. Isso daqui para baixo é todo o HTML do meu site. Então, você vê aqui que não tem mágica nenhuma, é fácil de ver, só que o browser faz essa mágica para você. É lógico que não é só isso, tem várias outras coisas, e tem header, e tem um monte de coisa, mas com isso aqui você já consegue resolver o problema. Beleza. Agora, passando por isso aí, a gente teria que chegar nas partes um pouco mais low level ali, né? Você ia passar por Ethernet e Wi-Fi para poder sair. A gente nem só, depois de tudo isso, sei lá quanto tempo de palestra passou até agora,
a gente já é para poder sair do computador e chegar lá. Então, vamos lá. A gente vai passar por Ethernet e Wi-Fi. Essa é uma descrição do kernel. Essa imagem tem de onde eu peguei, depois que quiser clicar no link. Mas o kernel funciona basicamente assim. Você tem userland aqui, tem toda a stack de rede, que é o NetDev. Aqui embaixo você vai fazer o esquema de Network Device Driver para poder implementar para o seu hardware. Então, o kernel fornece uma API para você implementar os seus próprios drivers e você se cadastra no kernel para poder ver essas coisas. Eu não vou focar tanto, porque senão ia bem longe isso daqui. Mas beleza, então você fez o seu driver lá, você vai passar para baixo para poder enviar via Wi-Fi. Esse caso aqui, aqui está o código de cada uma das coisas que funciona para o meu computador, claro, né? Esse é o link do TCP/IP. Esses são todos os frameworks que você tem que passar para poder sair via Wi-Fi quando você está usando um Linux. Então, você tem o configuration do 802.11, que é o protocolo de Wi-Fi, e o MAC 802.11, que faz o encapsulamento para todos esses drivers embaixo. E esse é o driver da minha placa Wi-Fi lá. Então, o kernel está lá para isso. Quem quiser saber como funciona, é um código legalzinho. Quem quiser ver também, tem o paper de onde eu tirei essa imagem aqui, que ele explica como funciona cada parte dentro do kernel, para quem estiver curioso aí, igual eu estava. Beleza. Então, conseguimos chegar ali no roteador. Você saiu do seu computador, vai passar pelo roteador para poder sair. Você está lá na sua casa, você vai precisar de um roteador para poder sair para a internet. Então, beleza. O roteador pode ser wireless A, wireless B, G, N e até AC para quem tiver mais abonado de grana aí. Que eu não agora, mais com o dólar alto, né? Mas beleza. Então, eu vou focar um pouco no G, que tem umas particularidades bem engraçadas aqui. O Wi-Fi usa esse negócio chamado Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Eu falei, caraca, os caras vão querer muito saber, né, sobre Collision Avoidance. Eu falei, puta, eles vão estar tocando guitarra na água enquanto eu estiver falando isso aqui. Eu falei, puta, não vou focar em Collision Avoidance. Então, mas ele usa aquilo, quem quiser ler depois, Wikipedia. O seu Wireless G vai estar brigando com um monte de gente por sinal. Se você tiver micro-ondas, que com certeza você tem, ele vai estar brigando com seu micro-ondas, por sinal, eles rodam na mesma frequência, vai estar brigando com o Baby Monitor, vai estar brigando com o telefone sem fio. Então, esses caras aqui podem cagar o seu sinal se você estiver numa rede Wi-Fi. Seu request vai estar brigando com esses caras aqui também. E imagina que isso é uma coisa bem interessante também. Se você tiver um celular B entrando na sua rede Wi-Fi, e você tem o seu celular G lá, feliz, você tem 5 celulares G lá, e entrou um celular B, aquela pessoa que chega, eu posso usar seu Wi-Fi? Claro, você nunca pergunta para ele, né? Seu celular é B? Enfim, você deixa ele acessar, né? Aí o cara vai lá, acessa, fica lá assistindo o YouTube, e imagina que ele seja 1 em 3. Ele vai diminuir cerca de 1/3 a velocidade de todo mundo, porque o roteador vai um por um mandando informação. Então rápido, rápido, lento. Rápido, rápido, lento. Então, todo mundo vai ser diminuído pela velocidade de um cara. Então, se você tem celular vovozinho na rede lá, você vai sofrer. Beleza. Então, finalmente, passando por todas essas adversidades, aí você conseguiu sair para a internet. Na internet tem uma penca de coisa aqui. A voz está até falhando, acho que é melhor tomar outra água. Peraí. Você vai ter bastante coisa na internet ali. Eu não vou focar em firewalls, load balancer, essas coisas que vai estar ali, porque é bem volátil. O load balancer até poderia ser, mas eu resolvi tirar ele da jogada. Mas eu fiz pelo menos um traceroutezinho maroto, né, para mostrar por onde está passando. Então, ó, eu chamei um traceroute com "-t", porque é TCP. Com o Moodle IP não voltava alguns pacotes, então o TCP funcionou. Esse aqui é o meu roteador, então eu estou saindo pelo meu roteador. Quem não sabe, o Palantir é aquele bagulho do Saruman, mas ninguém se importa, né? Beleza? Então, saiu pelo meu roteador. Aí saiu pela net virtual, eu uso net, acontece, a vida é assim, nem tudo é feliz. Você sai pela net, da net você vai passar por todo o backbone da Embratel. Aqui é só um chute, mas eu acho que a gente está indo por Nova York, NYK. Vai cair no backbone dos Estados Unidos lá e passar por um monte de switches aqui. São 11 passos, né? Algum aqui ele pegou, como ele manda 3 rotas, 3 pacotes, ele passou por rotas diferentes, então é por isso que ele mostra mais de um IP e tempos diferentes aqui, para finalmente chegar no GitHub Pages, que é onde está o meu blog lá que eu falei. Então, esse aqui é o caminho da internet. Beleza, então, finalmente passei por isso aí para chegar lá no GitHub Pages. Eu vou supor, isso aqui já começa a ser suposição, que eles estão usando Nginx lá e suponha que seja uma aplicação Rails, era só para dar o contexto. Então, a gente vai chegar no Nginx lá, um Nginx vai ter lá uma configuração simples, que pode ser via TCP, esse aqui eu peguei do site do Nginx, é só como exemplo, vai ser via TCP aqui, ou via Unix Socket. Quem sabe o que é o Unix Socket aqui?
Beleza, tem pouca gente. A ideia do Unixocket é, tipo, você vai criar, imagina que em vez de você fazer uma rede e passar por fora pela rede, você ia colocar um socket aqui embaixo e ia começar a publicar coisas disso daqui e alguém ia ler por fora. Você geralmente usa isso para comunicação interprocessos. Então, você pode colocar isso no Nginx para ele se comunicar via Unixocket com o cara que está embaixo. O Unicorn geralmente se comunica com o Nginx por esse tipo de coisa ou coisas diferentes, mas pode ser via Unixocket. Então, beleza. O pessoal coloca o Nginx já na frente para geralmente servir asset ou servir SSL, esse tipo de coisa para configuração. Então, imagina que está ali servindo os asset maroto. E ele vai passar para cá para o Unicorn, que é um web server Ruby, para quem não conhece. E ele vai passar via TCP no nosso caso. Aí pergunta, por que ele não vai passar via Unixocket, vai passar via TCP? Quem não conhece o 12factor.net, meio que uma ideia do pessoal do Heroku, com mais algumas parcerias que eu não lembro quem são. Mas é muito legal, é bem simples de entender. Você lê, você senta um pouquinho para ler, você consegue finalizar tudo. Sei lá, meia horinha de leitura, recomendo bastante. E ele recomenda usar port binding. Então, a gente vai subir aqui um TCP para passar pelo TCP para sair. Então, por esse motivo, leiam depois que é bem interessante. Beleza? Aí vamos lá, como que esse HTTP vai chegar para o Unicorn? Eu não quis colocar código, porque o código é bem grande, mas tá os links para o código aqui, esse vindo lá do velho Mongo, está indo para o código do Unicorn. Ele pegou uma sintaxe Ragle, que veio lá do Mongo, para quem é da comunidade Ruby há bastante tempo, a gente usava Mongo para fazer web server, sei lá, uns 6 anos atrás ou mais. Aí criou o Mongo Cluster e tal. Mas beleza, esse código foi migrado para o Unicorn virou usando boa parte desse código. Eu nem conheci o Ragle até a palestra, então não sei se vocês vão conhecer também, mas quem quiser dar uma olhada, tá com os links aí depois. Lá ele faz todo o parsing do HTTP para entender que tipo de coisa que ele vai buscar. E beleza, saindo daqui com o parsing do HTTP, ele vai passar para o REC. Qual que é a ideia do REC, mesmo para quem não é de Ruby? Ele faz a interface entre vários web servers para entregar uma interface única para o framework. Então, imagina que os frameworks, em vez de todos os frameworks Ruby, por exemplo, terem que entender todos os web servers, eles colocaram uma camada no meio, essa camada entende os web servers que são escritos ali de alguma forma e entrega uma interface única para lá, que é simplesmente uma env com todos os headers e essas coisas assim. O REC foi escrito, bizarramente, tem umas pessoas que ficam fazendo framework de Python e Ruby, foi baseado na PEP 3333, está aqui o link da PEP, foi escrita para Python muito antes do REC nascer. Então, quem quiser dar uma olhada tanto na especificação do REC, como na especificação do Python que gerou isso aí, essa ideia, dá uma olhada lá, que é bem legal. E beleza, então, saindo do REC, ele finalmente chegaria numa aplicação Rails agora. Vamos lá, agora vamos dar uma olhada mais a fundo no Rails, como que ele chegaria no framework. Vamos lá para o código do Rails, então. Eu estou fazendo esse comentário também baseado num post chamado do cara chamado Timaro, do OmniRef. É muito legal o post, quem quiser ver também, está lá, está tudo mais exemplificado do que talvez eu vou falar. Então vamos lá. Primeiro ele vai chegar nesse cara, librails application, que ele vai receber, esse código vai ficar meio estranho, mas ele vai receber basicamente um env com um monte de coisa. Então esse aqui é o código do librails application. Ele vai receber mais ou menos isso aqui, tem referer, HTTP, qual que é o user agent do cara, e um monte de header e outras coisas que vêm direto do HTTP. Aí o Rails pode acessar direto por esse env. Depois ele vai chegar numa coisa dentro do Rails chamado engines. Qual que é a ideia do Rails com engines? Imagina que você tem uma aplicação de blog e você sabe que todas as aplicações que você vai fazer daqui para frente vão ter blogs. Então você, vou extrair isso para uma engine, você começa a usar a engine de blogs em vários lugares. E o Rails trata tudo como uma engine, inclusive a sua aplicação. Então a sua aplicação é mais uma engine no meio dessas engines, talvez a engine principal. Então você vai passar por essa engine, vai passar por 1 milhão de REC middlewares. O REC ele implementa uma interface no meio ali, que você pode colocar vários middlewares no meio que vão mexer no HTTP, vão incluir, você pode incluir, por exemplo, um número único de request para passar para frente, você pode fazer um middleware para isso. Então, isso aqui são middlewares do Rails. O Rails basicamente é 1 milhão de middleware dentro do REC lá, fora um monte de outras coisas, né? Mas ele tem esse 1 milhão de middlewares aqui, ele vai passar por tudo isso, para chegar no Action Dispatch Router, que finalmente, depois de sei lá quantos minutos de palestra, depois você me fala, Bruno, para não comer tanto tempo, que finalmente ele vai chegar no seu código de verdade. Então, esse aqui ele vai olhar lá as suas rotas, para quem conhece o Rails, você tem um arquivo de rotas lá, que fala, puta, aqui você pode fazer um get nessa rota para receber tal de tal controller, MVC.
Então, beleza, ele vai finalmente olhar suas rotas e falar assim, puta, esse negócio realmente existe, para gerar lá uma requisição de uns parâmetros. Ele vai descobrir qual que é o controller, que no caso desse exemplo é um controller pages e uma action home, que é o método que você vai implementar dentro do controller. Passou pelo router, ele vai achar, vai realmente instanciar qual que é o cara, nesse caso o pages controller, então ele vai olhar lá no seu MVC, achar o controller, achar a classe, para depois, finalmente, ele chamar o process e chamar o process action, que no fim das contas vai fazer um send no método lá. Então é isso, ele passou por tudo isso, instanciou o seu controller, fez um send no seu método. Obviamente, você não vai ser um send vazio, você vai ter um monte de coisa que o Rails vai injetar para você, tipo params, essas coisas você vai usar lá dentro. Mas é isso, no fim das contas é um send, não tem mágica, é só um send de Ruby que você usa muitas vezes quando você está fazendo lá. Então beleza, chegou lá no Action Controller Base e fez o send para o seu processo. Então a gente supostamente terminaria com o Framework Rails aqui. Aí a gente vai cair lá no nosso MVC, que a gente implementou cada um dos métodos, que aqui eu vou mudar um pouquinho, vai ser o, sei lá, VMC, porque a gente vai vir do controller, geralmente no controller a gente faz chamada de model, e do model, e depois de chamar tudo, ele vai voltar e vai fazer todas as chamadas de view, para poder devolver essa view renderizada. Então a gente vai, beleza, fez tudo isso aí, e tem a view renderizada, a gente vai finalmente chegar no código lá que a gente escreveu depois de 1000 anos de palestra. Então beleza, chegamos no código lá, a view foi renderizada, e vai mostrar o Hello World, sei lá, vai mostrar uma imagem, umas imagenzinhas de Hello World e gatinho feliz lá. Então vou começar a voltar isso aqui. Volta para o Rails vai falar para o Rec lá, ô Rec, pega aí, aqui está o código, quem quiser ver também, no link. Pega aí, eu estou mandando aqui o status 200, foi tudo bem a requisição. Esses são os headers de volta, se quiser mandar um HSTS lá do começo, vai vir nessa hora aqui. E esse aqui é o body, que vai ser o HTML que você renderizou. Você começa a voltar, vai para o Rec, vai para o Unicorn, volta para o Nginx, volta para a internet, passa por 1 milhão de lugares, vocês viram lá. Vai para o seu router, Linux, glibc, DNS e combo breaker, porque você não vai voltar para o cara agora, né? Então você vai segurar um pouco aqui, porque você vai ter que renderizar isso aqui. Você não mostra para o cliente simplesmente um HTML, né? Fala, que legal, consegui requisitar sua página, tá aí um HTML modo texto, você vira para renderizar de cabeça. Então, a gente vai fazer isso aí, né? O browser está lá carregando, e ele vai receber o HTML. Como que ele renderiza essa bagaça, né? Então, vamos lá. Eu estou fazendo esse coisa baseado num artigo chamado How Browsers Work, foi uma tese de mestrado ou doutorado, não me recordo, de uma mina bem esperta pelo visto, foi postado por um cara do Google, bem legal. Quem quiser ler mais, tem muita coisa legal aqui, eu vou dar só uma sapiada por cima aí. Beleza, tem um algoritmo de parsing, quem quiser ver o algoritmo, ele está nessa parte aqui do WebKit, então é só olhar o código do WebKit lá, cesão, mas dá para ver, não é mágica. Então tem um algoritmo de parsing, ele vai catar esse HTML aqui e vai gerar uma árvore lá para ele poder entender realmente o que isso funciona. Como que isso funciona, como que ele pode remontar isso, aplicar as coisas. Então ele gera essa árvore aqui. E uma coisa interessante que vocês estão vendo é que não tem head, né? A gente sabe que o HTML é composto por HTML, head e body. Então o bagulho é quase uma mula sem cabeça. Então, beleza, por que isso funciona? Como que ele vai mandar isso aqui e vai funcionar? Quem que já recebeu syntax error de HTML aqui? Porque o HTML você não implementa no browser, ele fala assim, deu syntax error, se vira aí para arrumar. Não existe, né? O navegador faz maravilhas para você e faz funcionar. Então, é o navegador faz mágica. Então, antigamente fazia até mais mágica, eu ia fazer tanta mágica que você nem entendia o que estava acontecendo. Mas agora já está mais felizinho, já com padrões, etc. Mas o navegador vai inserir esse head para você. Tanto é que se você olhar a página do Google, nem tem head. Pelo menos não tinha até pouco tempo atrás. Eles fazem o HTML o menor possível para a página carregar o mais rápido possível. Boa. HTML5 já mudou, mas boa. Se você não mandar, não só o caso do head, você mandar outras tags também, ou mandar HTML cagado, tipo, fora do texto perdido no meio do nada, o browser corrige para você também. Beleza, então, você recebeu a página, fez todo o parsing de árvore, você vai descobrir um monte de tag que tem lá, principalmente tags de imagem, script, CSS, essas paradas. Que inclusive nem é script, né? Tá errado aqui, mas beleza. Então você vai abrir uma thread para cada um desses caras aqui, vai fazer thread para as imagens, vai fazer thread para os CSS, e esses outros caras aqui você vai fazer sincronamente. Porque você pode receber, por exemplo, um console.write no meio. E se você receber um console.write no meio do JavaScript, no meio do nada, lá vai cagar a árvore, que ele vai ter que inserir coisa nova, inserir um novo HTML. Então, esses caras aqui você vai fazer sincronamente. Hoje em dia tem já defer, se você colocar na tag script, ele vai carregar só depois o JavaScript.
Ou você pode colocar async, que ele vai carregar tudo junto, e você vai se ferrar lá para saber onde é que está. Seu JavaScript não pode depender disso. Então, geralmente, a galera usa no máximo o defer. E lembre-se que cada um desses caras aqui vai ser todo aquele processo do maguinho feliz lá. Você pode estar com conexão aberta já, tipo, já está com o three-way handshake, mas você vai passar por todo aquele processo de mandar e criar TCP e criar o inferno lá. Tudo isso a gente não está vendo quando você está simplesmente escrevendo um Hello World lá. O CSS é o mesmo esquema. Ele não simplesmente joga um texto lá, ele tem que entender o que acontece. Então, para aquilo ali, ele vai gerar uma árvore marota. E essa árvore marota vai ser gerada juntamente com uma outra árvore, que é a árvore de desenho, né, de visualização, de drawing. E essas árvores são meio que se comunicam, assim. Elas não é um para um, mas ela vai falar assim, ó, esse tipo de estilo está baseado nessa árvore aqui, para saber onde desenha primeiro, para onde vai cada um dos casos, para o browser poder gerenciar isso decentemente e printar um negócio decente na tela. Quem quiser saber mais sobre como todo esse processo funciona aqui, do browser para baixo, o Diego Weiss ele pegou boa parte desse artigo também e fez uma palestra sobre ele no geral, assim, e como isso afeta quem está escrevendo HTML e CSS. Então, essa também é palestra gravada, está aqui quem quiser ver, está lá na Eventos, lá, a gente fez um encontro local web. É só ver que é uma palestra bem legal e é um pouco mais detalhada do que a minha apresentação, que não dá para detalhar tudo. Beleza, então, finalmente, depois de 1000 anos de palestra, a gente chegou e a gente conseguiu carregar a página. Então, vamos lá, vamos resumir um pouco essa bagaça toda aqui. É isso, somente. É só isso aqui que a gente passou por tudo. Eu não ia fazer esse slide, eu falei, cara, acho que vale a pena fazer, né? Só por isso daqui tudo. Então, eu não vou fazer todo o processo falando aqui, que vocês conseguem enxergar mais ou menos aí qual que é o passo todo. Então, para concluir toda essa talk aí, não acredite em mágica, porque o Maguinho não ia gostar dessa ideia, né? Mas não acredite em mágica, entenda como funciona de verdade. Entender como funciona é parte do processo de você criar uma coisa legal. Ou pelo menos você entender o que está acontecendo de problema. Acontece um problema, você fala, e aí, onde é que eu olho? Você poderia ser um problema de rede, porque você não está conseguindo acessar a porta. Se você não conhece rede, ou você não sabe como a internet funciona, como é que você vai identificar que é um problema de rede, ou é um problema qualquer? Então, entender o processo como um todo é uma parte legal. A faculdade tenta fazer isso com a gente, na maioria das vezes ela falha, comigo falhou hard. Então, tipo, a minha ideia era passar tudo isso de uma forma que não seja tão chata e que vocês consigam entender o macro no geral, assim. Então, espero que tenha funcionado bem. E uma outra coisa que eu gostaria de adicionar também, seja curioso que conhecimento nunca é demais. Então, ao invés de você parar e assistir o Faustão lá, para e dá uma lida em web, dá uma lida no que está rolando na vida no geral, assim, que é bem interessante. Então é isso aí, falei bastante, espero que tenha sido útil para todo mundo aí, vou abrir para perguntas. Obrigado. Camada Ozzy ou mais 5? Mais 5. Perguntas aí? Alguém? O link da palestra está aqui, ó. Como foi feito no Google Docs, lá é só clicar que vai abrir, não tem chabu. E tem eu fiz tipo aqueles adventures antigos, você tem que adivinhar onde clicar. Tem link em tudo quanto é lado lá, vocês vão clicando, vocês vão achar um monte. Sem perguntas? Manda aí. Então, essa da rede, para mim, é uma que é bem importante, assim. Eu já fiquei lá, mas o que está acontecendo? Que não está renderizando, está tudo em branco, não mostrava nada. Aí eu fui saber que em algum momento alguém adicionou uma regra no file de drop, então o navegador ficava lá parado para sempre. E eu falei, por quê? Era para ser, tipo, local, era para ser no servidor aqui do lado, não era para ir lá fora. Aí eu fiquei mó tempão para entender, esse é um dos motivos que me ajudaria. Outra coisa que me ajudou, que me faz pensar nesse tipo de coisa. Quando a gente planeja a API, esse exemplo da API foi bem real, assim. A gente planeja uma API, aí você tem uma mente um pouco noob, né? Você fala, a gente não pode colocar na URL direto o ticket do cara, porque o cara não vai conseguir acessar e etc. Ou vai conseguir acessar, não, ele vai conseguir acessar, mas vai passar e todo mundo vai ver o ticket do cara. E o HTTPS, saber que o HTTPS faz esse túnel para você fala assim, mano, é só confiar no HTTPS que vai resolver.
E para mim, eu não consigo simplesmente alguém falar, confia no HTTPS. Eu tenho que saber o que o HTTPS está fazendo. Como que esse processo inteiro funciona para saber que realmente eu posso confiar nesse meio caminho aqui. Então, isso para mim foi bem útil também, e saber esse processo todo me ajuda a confiar mais no bagulho que está acontecendo lá. Fora que eu nunca mais deixo ninguém entrar com rede B lá na minha casa. Eu tenho uma rede específica. É isso. Mais alguém? Então, na verdade, com todo mundo que é lento, porque assim, como ele demora ele espera uma resposta. Então, tipo, ele mandou para você demorou para responder, todo mundo está esperando a sua resposta. Então, o B, ele é um protocolo um pouco mais lento que o normal, então ele tende a atrasar mais todo mundo. Mas se você faz um teste assim, cata um celular, vai lá no final, quando está só o último pontinho, começa a acessar o YouTube e vê como se comporta o resto da sua rede. Só para você ver qual que é o impacto que isso vai ter. Quando eu falei isso para um primo meu, ele falou, puta, meu pai está zoando toda a minha rede, morando lá do outro lado. Então, esse tipo de coisa são particularidades do Wi-Fi. A partir do N, eu não sei se do N ou do AC, isso melhorou um pouco, porque ele consegue separar os canais, os canais não, né, mas ele consegue atender mais de uma forma um pouco mais esperta. Isso eu estou considerando o caso padrão, né, porque tem o caso que você fala, esse device é um device de streaming, eu quero que ele tenha prioridade sobre todos os outros. Meu roteador, por exemplo, faz isso. Então, você ganha um pouco, não tem, tipo, alguém acessando lá e sua Netflix travando a cada momento lá. Você pode falar que um device tem mais prioridade sobre os outros. Mas, geralmente, é só pelo problema de mandar um por um, assim. Com o AC já vai ser um pouco melhor. Outra coisa que eu não comentei, se você tiver do roteador, se você estiver usando 5 GB, é bem melhor, porque você não bate tanto frequência com micro-ondas, telefone e 1 milhão de roteadores que estão à sua volta, se você mora em prédio, principalmente. É isso. Use que vai te salvar a vida, vai parar de... Seu Netflix vai parar de travar. Perguntas? Acabou? Então, beleza, galera. Obrigado, hein? Valeu.